trabalhos com a mesa diretora praticamente definida. Por salários atrasados, médicos prometem manifestação nesta sexta-feira. Apesar da diminuição no número de casos, assaltos a ônibus preocupam o Ministério Público, que pede mais rigor no combate a esse crime. Operação contra o tráfico prende 18 pessoas na zona norte de Manaus. Você vai ver também os candidatos à corte do carnaval da cidade. E ainda está aberta a temporada de gols. Lançado oficialmente o Campeonato Amazonense de Futebol, o Barezão 2019. É agora, no A Crítica na TV. Boa noite para você. Os casos de assaltos a ônibus diminuíram de 2017 para 2018, mas os números ainda preocupam o Ministério Público do Estado. O órgão tem pedido mais rigor nas ações de segurança para combater esse tipo de crime. Quem já foi vítima dos assaltos dentro dos ônibus nunca esquece a ação dos criminosos. Mas ele foi bem violento. Pegaram a bolsa das senhoras que estavam no ônibus. Muito violento mesmo. Por causa de casos parecidos como este, quem precisa do transporte público sente medo de ser assaltado. Às vezes a gente olha para o lado, né, e já tem uma pessoa metendo um revólver, né, na sua cintura. A gente não sabe, a gente vai entregar a nossa vida a Deus para que Deus venha proteger a gente, porque a gente não sabe, uma hora para outra pode ser assaltado, entendeu? Acho que é um descaso, né? É descaso de ambas as partes, do governo e da prefeitura, né? Porque os órgãos estão aí para resolver esses problemas, mas não resolvem fazer o quê? Em 2018, foram registrados mais de 2.600 assaltos em ônibus na capital. Segundo o Sinetran, os casos tiveram uma redução se comparado a 2017, quando aconteceram um pouco mais de 3.800 ocorrências. Nós tivemos uma redução de aproximadamente 30%. O que é uma boa notícia. Apesar dessa redução que houve, segundo o Sinetran, o Ministério Público entende que ainda é preciso fazer um trabalho maior com relação a esses casos. Por isso, um procedimento administrativo foi instaurado para fiscalizar a execução de políticas públicas que garantem a segurança dos usuários do transporte coletivo. Em 2017, os prejuízos com assaltos custaram mais de R$1 milhão para as empresas do transporte. No ano passado, foram cerca de 600 mil. Para o assessor jurídico do Sinetran, a solução para combater esses crimes seria a retirada do dinheiro de dentro do transporte público. Sem o dinheiro, como já ficou provado em outras capitais, a redução desse tipo de criminalidade é muito, muito grande, né? Porque o objetivo maior do meliante é buscar aquele dinheiro ali que para ele é um dinheiro fácil. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que fez um reforço nas operações que fiscalizam os coletivos da cidade e nas investigações das ocorrências. Disse ainda que deve ser implantado um patrulhamento com motocicletas que vai cuidar especialmente dos corredores comerciais e também do transporte público. A população também pode acessar o aplicativo Aviso Polícia gratuitamente na internet. Na manhã de hoje, 18 pessoas foram presas em uma operação contra o tráfico de drogas na zona norte da cidade. A operação começou ainda na madrugada e se concentrou em bairros da zona norte. Estão sendo empregados 250 membros do Sistema de Segurança Pública. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. De acordo com o delegado-geral, as investigações já aconteciam há algum tempo. O objetivo é prender todo aquele que estão envolvido com tráfico, homicídio e qualquer outro delito que necessite a ação da nossa polícia. A Operação Pilar 1 resultou em 18 prisões e uma apreensão. Ao todo, 7 bairros da capital amazonense foram alvos dessa ação. Dentre eles, Cidade de Deus, Mutirão, Novo Aleixo e Colônia Terra Nova. Além da ação na Zona Norte, outras operações aconteceram simultaneamente em outras áreas da cidade. Em especial a Zona Sul, hoje nós temos uma operação lá, ação ocupação em vários bairros. Mais de 7 bairros da cidade estão sendo ocupados nesse momento. E a Operação Rota Segura, que abrange o Parque Industrial de Manaus.
onde aqueles funcionários que trabalham ali na área do distrito estão recebendo também um apoio da Polícia Militar durante a entrada e a saída dos seus turnos de serviço. É muito importante a colaboração da população através do 181. Se a população souber de pessoas que estão cometendo delitos, bocas de fumo, desmanche de veículo, entre em contato, denuncie pelo 181 e a sua identidade será preservada. Ainda como parte da Operação Pilar, o Detran removeu 68 veículos em situação irregular na zona norte de Manaus. Também foram emitidos 221 autos de infração contra condutores. A fiscalização apreendeu ainda 54 certificados de registro de licenciamento de veículo e 5 carteiras de habilitação. Os carros recolhidos foram levados para o parqueamento no Planalto. Zona Centro-Oeste só podem ser liberados quando os donos regularizarem as pendências. Participaram da fiscalização aproximadamente 50 agentes do Detran, que contaram com o apoio de agentes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Um caminhão carregado com sacas de cimento tombou hoje e ficou atravessado em uma via no São Raimundo, zona oeste de Manaus. A rua ficou interditada. O acidente ocorreu por volta das 2 da tarde no trecho próximo ao cemitério Santa Helena. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo e derrubou parte da carga. Por sorte, ninguém ficou ferido. Teve aumento nos casos de crimes contra crianças e adolescentes nos últimos 2 anos aqui no Amazonas. Para a polícia, a alta se deve porque as vítimas se sentem mais confiantes para fazer as denúncias. O aumento foi de 17,93%. Em 2017, a Secretaria de Segurança Pública havia registrado 686 casos de violência contra crianças e adolescentes. No ano passado, o número subiu para 800. Para a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, os casos subiram porque as pessoas se sentem mais confiantes em fazer a denúncia. Muitos dos fatos remetem a fatos antigos, né, que ainda não prescreveram, ou fatos que ocorreram há 2, 3 anos. Então, são realmente pessoas que foram motivadas ou por algum incentivo de familiar ou por algum incentivo mesmo de credibilidade e confiança no trabalho da polícia ou na divulgação da imprensa também, que acaba ajudando bastante na propagação de informações. Então, as pessoas acabam tendo mais confiança e procura e cria coragem e denuncia. Um dos casos mais recentes de violência contra crianças e adolescentes aconteceu no último dia 25 aqui em Manaus. Um homem de 30 anos foi preso suspeito de estuprar os próprios sobrinhos e a filha de um vizinho. As 4 crianças tinham entre 4 e 10 anos de idade. E assim como nesse episódio, esse tipo de crime é cometido na maioria das vezes por pessoas próximas à família das vítimas. Que muitas vezes a família tem dúvida se quer expor aquela intimidade, expor a família. Então, é um assunto bem delicado, que envolve muitas vezes dependência emocional, financeira. Então, acaba que esses casos também, às vezes, ficam escondidos. Antes de chegar ao conhecimento da polícia, muitos casos são denunciados nos conselhos tutelares. Em Manaus, são 9. Este, na Zona Leste, recebe entre 5 e 10 denúncias por dia. O conselheiro diz que, além da violência sexual, maus tratos e abandono, estão entre as ocorrências mais comuns. Às vezes a gente se depara com um caso que a mãe ou o pai, por não ter condições de pagar uma pessoa para ficar responsável por aquela criança, acaba deixando seus filhos menores de 1 ano, 2 anos, sozinhos em casas. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer o nosso papel, cumprir o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente precisa conduzir até a delegacia para fazer os procedimentos legais e garantir, né, o direito daquela criança e daquele adolescente. Por causa do aumento desse tipo de crime, a delegada titular da DEPCA diz que este mês de janeiro pode fechar com um número recorde de inquéritos em andamento. Ela orienta que os pais e familiares fiquem atentos ao comportamento das crianças, já que a violência sempre deixa sinais. Então, é muito importante que a família sempre mantenha um diálogo aberto e que essa criança sinta nos pais ou no responsável uma pessoa de confiança. E se, infelizmente, o agressor for essa pessoa que deveria ser de confiança, que essa criança se sinta acolhida, que ela encontre um porta-voz, seja na escola, seja na sua família extensa ou em um vizinho, um parente, para que possa chegar até a gente o que está acontecendo com ela.
Moradores do município de Barcarena tiveram uma atitude extrema. Derrubaram completamente o prédio de uma escola municipal onde estudavam 50 alunos. Isso porque, segundo a comunidade, foram negados todos os pedidos feitos da prefeitura para a reforma do local. A prefeitura, por outro lado, considerou o ato como crime de vandalismo e 2 boletins de ocorrência foram registrados. Um por destruição do patrimônio público e outro por um morador que teria ameaçado uma professora. Os alunos serão remanejados para escolas próximas e, de acordo com as informações, todos os pedidos solicitados pela comunidade teriam sido atendidos, segundo o poder público. De Belém, Priscila Amaral. As investigações da Polícia Civil levaram aos autores da execução de Fabiano Andreotti de Souza, de 31 anos, dentro de uma cela do Centro de Ressocialização de Ariquemes. O motivo do crime foi vingança. Segundo a polícia, Fabiano contava para colegas de cela que havia executado um homem e, por coincidência, a vítima era irmão de um dos presos, que fazia parte de uma facção criminosa. Alonso da Conceição, de 21 anos, e Alexandre Bispo acabaram matando o preso. Apesar de novos, Alonso e Alexandre somam mais de 100 anos de prisão. De Ariquemes, Rondônia, Janaína Mota. A Justiça do Estado do Amapá decretou a prisão do agente penitenciário Glauber Trindade Gibson, de 29 anos, acusado de matar o promotor de vendas Elison Miranda, de 26 anos, durante uma festa realizada numa localidade distante a 160 quilômetros de Macapá no último domingo. A vítima foi morta com 2 tiros e outras 2 pessoas ficaram feridas. 2 dias depois do crime, o agente se apresentou na delegacia, prestou esclarecimentos e foi liberado. Mas o delegado representou pela prisão do acusado e o mandado de prisão foi expedido. De Macapá, Neili Flama. A gente fala agora de política porque amanhã é a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Amazonas. Ao vivo eu converso com a Rosiane Chagas, que tem as informações. Rosiane, então já está praticamente tudo certo para Josué Neto assumir como novo presidente da casa. Boa noite para você. Sim, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Isso porque, os outros concorrentes, os outros candidatos acabaram desistindo e Josué Neto ele já tem 23 dos 24 votos possíveis para se eleger presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. A mesa diretora da Assembleia Legislativa ela é composta por 9 cargos, mas esses nomes ainda estão muito indefinidos. A chapa de Josué Neto, por exemplo, não tem definido ainda quem vai ser o primeiro, o segundo, nem o terceiro vice-presidente. Isso deve ser definido amanhã. Outra expectativa muito grande é para decidir quem vai ficar com cada uma das 24 comissões permanentes da Assembleia Legislativa do Amazonas. Por isso, há uma movimentação muito grande lá na Assembleia para definir quem vai ficar com cada uma dessas comissões. Falando de votação importante, tem também a da Câmara Federal. Lá em Brasília, tudo indica que Rodrigo Maia deve se reeleger presidente da casa. Ele já tem o apoio da maioria dos parlamentares amazonenses, inclusive. Só lembrando que ele esteve aqui no estado, se reuniu com os parlamentares daqui, só não conseguiu o voto de José Ricardo do PT, porque o PT deve ter um candidato próprio à presidência da casa. No Senado, a situação está muito indefinida. O que já se sabe, por enquanto, é que o líder do PSD, o senador Omar Aziz, aqui do Amazonas, já decidiu que não deve apoiar a candidatura de Renan Calheiros. Aqui em Manaus, amanhã também acontece a posse dos suplentes, na Câmara Municipal de Manaus. Suplentes esses que vão ocupar as vagas deixadas pelos vereadores que conseguiram se eleger deputados estaduais. Portanto, uma sexta-feira bastante movimentada, muita coisa para a gente acompanhar, Nayandra. Com toda certeza, Rosiane, estaremos de olho. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. A seguir, por salários atrasados, médicos prometem manifestação amanhã aqui em Manaus. Agora às 7h30, a Crítica na TV volta já.